Fala aí, palmeirense, todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Alviverde News. Obrigado pela sua presença, quem puder deixar o like, agradeço demais. E bora lá, família Palmeiras, para as notícias do Verdão, porque o mercado da bola tá pegando fogo no Palmeiras, negociação com o clube europeu para possível venda de jogador. Vamos falar também aí, venda de jogador que vai deixar o Palmeiras com o dinheiro no bolso e muito mais, fechou? Quero começar já sobre grana, falando de dinheiro, porque o Palmeiras é movido também por títulos e vendas de jogadores, né, rapaziada? E um desses negócios que o Palmeiras fez lá atrás pode gerar fruto para o Palmeiras agora. Por quê? O Palmeiras pode receber 25 milhões de reais se o Internacional de Porto Alegre vender o atacante Wesley. O atacante Wesley, especulado aí no mercado da bola pelo América do México, clube mexicano, quer levar o Wesley do Internacional. E o Palmeiras detém ainda 50% do jogador e o Verdão pode acabar ficando com essa grana aí, rapaziada. Vale lembrar que o Wesley passou aqui pelo Palmeiras, foi multicampeão pelo Verdão, não deixou saudades aí, querendo ou não, porque saiu daqui do Palmeiras em baixa na época, mas é um jogador que vem se destacando aí no Internacional nas últimas temporadas. E o América do México agora demonstrou de forma oficial o interesse no Wesley, rapaziada. Cerca de 50 milhões de reais, essa proposta aí chegaria nas mãos do Internacional. E como o Palestra, o Verdão, detém 50% do jogador, o Verdão ficaria com 25 milhões de reais nos bolsos. Porém, para que o Palmeiras fique com essa grande fato, né, essa venda tem que ser definida, tem que ser sacramentada aí pelo Internacional de forma oficial para o América do México. Informação que eu tenho, inclusive, é que o Roger Machado, o treinador do Internacional, pediu para a diretoria gaúcha lá não vender o Wesley nessa janela de transferências, né? Vale lembrar que o Wesley é um jogador importante lá, titular. Vamos aguardar nos próximos capítulos aí, porque se o Wesley for de novo aí vendido, o Palmeiras ficará com 25 milhões de reais. E com essa grana, quem sabe aí ajuda também o Palmeiras a contratar novos reforços após o Super Mundial de Clubes. E também o Palmeiras pode acabar se desfazendo de multicampeão pelo clube, familiar. Jogador vencedor pelo Palmeiras, muitos títulos, quase 8 anos aí de Verdão. O lateral direito Mike, da Sociedade Esportiva Palmeiras, pode acabar deixando o Palmeiras aí no final da temporada. Mas talvez chegue a resolver isso antes, por quê? Tem informações aí que dois clubes estão brigando pela contratação do Mike, que é o Grêmio e o Santos. O São Paulo também teve uma informação que o São Paulo tinha interesse, acabou desmentindo aí. Não se sabe ao certo se é verdade ou não que o Mike poderia pular um muro aí, né, para jogar no São Paulo. Mas a informação que tem realista aí é de Grêmio e Santos. O triunfo do Santos é que o Alexandre Matos, né, diretor de futebol, multicampeão pelo Palmeiras, foi pro Cruzeiro, agora ele está no Santos para fazer aí essa reformulação de elenco, essa reestruturação no Santos, e com isso ele é amigo de Mike, amigo pessoal do Mike, rapaziada. Pode facilitar e ser um facilitador nessa possível negociação entre Mike e Santos. Então, rapaziada, vamos ficar aguardando aí, porque o Mike pode deixar o Palmeiras no meio do ano. Vale lembrar que a ideia do Palmeiras é ficar com esses jogadores até o final da temporada, né? Tanto o Mike, Marcos Rocha e Marcelo Lomba não devem permanecer no Palmeiras após o final da temporada. Porém, o Mike tem proposta já, tem clube interessado no jogador, que é o Grêmio Santos. O triunfo do Santos é o Alexandre Matos e o triunfo do Grêmio é que o Felipão, que também já trabalhou com o Mike no Palmeiras, o Felipão, que tá lá trabalhando na diretoria do Grêmio, de Gaúcha lá, pediu também a contratação do Mike. E o Mano Menezes, treinador lá, aceitou, aprovou essa possível negociação. Então, o Mike também tem um aval do treinador do Grêmio, Mano Menezes, do Felipão, para ele jogar lá no Grêmio. E no Santos, o triunfo aí é o Alexandre Matos, que conhece e é amigo pessoal do jogador. Eu queria saber a opinião de vocês aqui, família Palmeiras. Torcedor e torcedora do Verdão. Mike, Marcos Rocha e Marcelo Lomba. Após o final da temporada, algum desses jogadores vocês acham que o Palmeiras deveria tentar ficar com o jogador pelo menos mais um ano de contrato, renovar mais um ano? Ou não, é fim de ciclo mesmo para os três jogadores, Mike, Marcos Rocha e Marcelo Lomba? Comenta aí a sua opinião e, por incrível que pareça, os três começam com a letra M, né? Marcos Rocha, Mike e Marcelo Lomba. E o Palmeiras, a diretoria Leila Pereira e Anderson Barros e companhia aí, segundo informações, já vai marcar reunião com empresários aí de lateral direito GI. É isso mesmo, rapaziada.
A Roma da Itália e também o Napoli, dois clubes italianos aí, o Napoli inclusive campeão italiano nessa temporada, demonstraram interesse na contratação do Giai, o lateral direito Agustin Giai, que vem jogando muito bem no Palmeiras nessa temporada, se tornou titular absoluto de Abel Ferreira na lateral direita, e clube italiano aí, grandes clubes italianos brigando pela sua contratação. A informação que tem aí é do portal Calcio Mercado, que o Napoli e o Roma da Itália, lá, esse portal é italiano, confirmou aí que tanto a Roma quanto o Napoli estão interessados no lateral direito Agustin Giai. O jogador de 21 anos tem se destacado no Verdão e agora ele está avaliado em cerca de 17 a 18 milhões de euros. E aqui no Brasil aí, o Palmeiras, se vendesse por essa grana toda, conseguiria um lucro de 45 milhões de reais em menos de um ano. Então o Palmeiras aí pode ter proposta oficial de Roma da Itália e também do Napoli, cerca de 17 a 18 milhões de euros para contratar o Agustin Giai do Palmeiras, tá, rapaziada? Porém, Leila Pereira já se manifestou e já está agindo nos bastidores. Por quê? A ideia da diretoria do Palmeiras é marcar uma reunião com o seu staff, com o staff do jogador após o Super Mundial de Clubes. Essa reunião não é para vender, pelo contrário, é para se resguardar de possíveis negociações de mercado europeu. Por quê? O Agustin Giai tem contrato com o Palmeiras até 2029. Então o Verdão tem tempo de contrato com o jogador, mas sabemos, né, família? A gente sabe muito bem como funciona o mercado da bola, o jogador fica balançado, então a ideia da Leila Pereira é apaziguar essa resposta aí com o seu staff. Por quê? O Verdão tem o objetivo de contar com o jogador até o final da temporada, não vai negociar agora no meio do ano o Giai, pode chegar a proposta de 18 e de 20 milhões de euros. A ideia do Verdão é ficar com o Giai por pelo menos, no mínimo do mínimo aí, até o final da temporada. Porque ele é titular absoluto, o Mike e o Marcos Rocha são laterais direito, podem deixar o Verdão na próxima temporada, no final do ano, né? E a Leila Pereira tomou decisão aí, e o que pode ajudar essa decisão, o jogador e seu staff, é que a presidente do Palmeiras está preparada já para prorrogar o seu contrato, que vai até 2029, por mais 1, 2 anos, sei lá, até 2030 talvez, e com isso o jogador aí aumentaria o seu salário, teria um aumento significativo salarial, e o tempo de contrato um pouquinho mais longo aí. Tudo isso será resolvido após o Super Mundial de Clubes. Então, família Palmeiras, o Giai aí está sendo cobiçado, mas a nossa diretoria, Leila Pereira e Anderson Barros, já estão aí tentando agendar uma reunião após o Super Mundial de Clubes com o staff do jogador, para que ele fique no Palmeiras até o final da temporada, não seja negociado e tenha aí o seu contrato renovado e um aumento significativo salarial ao jogador. O Palmeiras está reconhecendo o seu futebol e ele é importante hoje para o Abel Ferreira. Fechou? Comenta aí a sua opinião sobre o Giai. Venderia ele no meio do ano mesmo? Ou o Palmeiras está certo em mantê-lo aí por pelo menos até dezembro? Eu acho que está certo essa decisão. É importante. A gente não tem contratado outro lateral direito. Então, ano que vem aí o Palmeiras pode avaliar o mercado após o final da temporada e tentar contratar um novo lateral direito. E o Gilberto da base pode subir e se tornar peça importante nesse lateral direito do Verdão, fechou? Um outro jogador também, família, que pode deixar o Palmeiras, mas a possibilidade é real após o Super Mundial de Clubes, ele pode sim de fato deixar o Verdão após o Super Mundial aí, nessa janela do meio do ano, que é o Richard Rios. Richard Rios, colombiano, titular absoluto no meio campo do Verdão, cão de caça aí ao lado de Emiliano Martínez, dupla de volantes do Palmeiras. Richard Rios é muito cobiçado pelo mercado da bola, mas muito mesmo, família. Muito mesmo. Clubes europeus lá da Premier League, gigantes europeus já estão monitorando e de olho no Richard Rios. Só estão esperando acabar o Mundial para dar o bote. Esse bote que eu falo é a proposta oficial aí para levar o Richard Rios. Vão ser praticamente aí um leilão, porque tem clubes europeus atrás do Richard Rios. Está conversando aí nos bastidores do Verdão, tentando dar uma pressionada na diretoria, porque eles fizeram um acordo no final da temporada passada. Richard Rios ficaria no Palmeiras por pelo menos até o Mundial de Clubes, avaliariam uma negociação aí, né? Eles iam avaliar as propostas, se fosse bom para o jogador e bom para o Palmeiras, negociaria o Richard Rios no meio do ano. E aí isso pode acontecer agora, depois do Super Mundial de Clubes. Então, o Palmeiras não vai desistir fácil do jogador. Lógico, se chegar aquele caminhão de dinheiro, dificilmente aí o Palmeiras vai falar não, porque Richard Rios, a resposta do jogador vai ser: eu quero ir, entendeu? Há grandes chances aí de perdermos o Richard Rios após o Super Mundial de Clubes. E aí ficaria uma lacuna, e aí onde entra o Andreas Pereira, torcida.
Trouxe aqui para vocês informações do Andreas Pereira. O jogador, o meio-campista aí, vem buscando negociação para retornar ao futebol brasileiro. Lembrando que ele quase chegou no Verdão no começo da temporada, aí no começo do ano. Negociou com o Andreas Pereira, seu staff, mas o Fulham na Inglaterra foi osso duro de roer. E o Palmeiras aí acabou cancelando as negociações, né, pelo Andreas Pereira. Mas faltou pouco, faltou isso aqui, para que ele viesse e jogasse na Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando que o Andreas Pereira nem jogou no Verdão, mas já é ídolo, né? Deu aquela moral para o Deivinho lá. O Deivinho roubou a bola e fez o gol. Então se tornou peça-chave aí. É um jogador querido por todos do Palmeiras. E aí ele foi especulado também no Flamengo, tá? Especulado muito bem no Flamengo nos últimos dias, aí nas últimas semanas. Porém o Flamengo eles já contrataram o Jorginho. Jorginho que passou pelo Arsenal lá. Fizeram uma grande contratação no Jorginho. Por isso eu acho improvável que o Andreas Pereira assine pelo Flamengo aí, já que o meio-campo lá está farto. Se acontecer de o Richard Rios for vendido, o Palmeiras aí, ó, a diretoria de Verdão, deveria avançar em cheio na contratação de novo do Andreas Pereira. Voltar e retomar as negociações pelo Andreas Pereira para preencher essa vaga no meio-campo alviverde. Porque se o Richard Rios sair, essa lacuna ficará visível no nosso meio-campo. E no meu consentimento aí, o Andreas Pereira se encaixaria como uma luva no esquema tático de Abel Ferreira. O Andreas Pereira, que está avaliado em 20 milhões de euros, cerca aí de 128 milhões de reais na cotação atual. O Andreas Pereira seria essa reposição à altura para o elenco e o meio-campo do Palmeiras, torcedor? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Eu acho aí que o Andreas Pereira joga muito, está sendo convocado inclusive pelo Carlos Ancelotti aí, né, da seleção brasileira, e é um grande jogador. Fechou? Tamo junto, família Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e avante palestra, avante Palmeiras.